Tribuna Livre é o som do Grupo Capital, chegando em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Bom dia, nesta manhã estamos recebendo aqui no programa Tribuna Livre o deputado federal Vander Lobé, a quem agradeço a presença no programa Tribuna Livre, coordenador da bancada federal do Mato Grosso do Sul. E já fiquei sabendo o seguinte, olha, ele trabalhou bastante para a liberação de recursos ou para destravar recursos para obras de MEIs aqui em Campo Grande, ou seja, as creches, todo mundo conhece como creche. Estamos aí no início do ano letivo, um trabalho bastante importante. Como é que ficou essa questão em Brasília? Conseguiu destravar esses recursos, deputado federal Vander Lobé? Bom dia. Bom dia, Marquinhos, Benhur, Carmen. Feliz de poder estar voltando aqui ao programa de vocês, todos os ouvintes da Tribuna Livre. Então, ontem tivemos com o secretário da Educação do município, né, e também com a representante da prefeita, lá na UFNDE. E, por coincidência, Benhur, a secretária nacional a presidente nacional do FNDE é muito amiga do Luciano Lobé, que é advogado, tributarista, meu primo. Então, além de já estar bem familiarizado com o time, né, que agora no governo do presidente Lula, isso facilita muito. Eu falo que também tem que ter sorte. E ela já destravou R$700 mil, só depende agora de uma ação do município, da Secretaria de Educação. Isso vai dar para a gente concluir mais 4 CEINFs, né? Tem uns 12 ainda para serem concluídos, e atender lá na ponta. Eu acho que essa experiência que eu tenho, e a equipe também, porque ninguém trabalha sozinho, vai facilitar muito, não só atender Campo Grande, mas o governo do estado e também os nossos municípios. Estou muito contente de poder ter o respeito e a indicação da toda a bancada dos 8 senadores, dos 8 deputados, 3 senadores, e também o aval do governador. E agora mais ainda que a gente está alinhado com o governo Riedel, viemos para dentro do governo, estou muito contente, acho que isso é muito importante. Aquilo que o Benhur falou aqui, eu acho que nós precisamos unificar o campo democrático. E eu estou contente e sempre preguei isso, e estamos podendo executar na prática aqui um governo plural, amplo, que vai ser do governo do presidente Lula, e aqui o Riedel também com essa capacidade de juntar, de ampliar o governo, e pela primeira vez o PT participa de um governo aqui no estado, não sendo na condição de, como foi o Zeca, com o Zeca comandando o governo, né? Então isso, para nós, é um novo desafio. E, claro, começar o ano já aí com a liberação, né, de recursos para as EMEIs, para as creches. Como o deputado bem falou, são 12, já conseguiu aí a liberação de 4, ou seja, 33% já liberado de recursos para que, a partir, tomara que consigamos ainda esse ano, mas se não este ano, mas a partir do ano que vem, já mais vagas para as crianças. Pois não, Benhor? Deputado, ontem o secretário Eduardo Rocha esteve aqui no programa. Semana passada, retrasada, o governador Riedel teve na reunião dos governadores com o presidente Lula, também um pouco mais, não lembro exatamente o tempo. Mas como é que o senhor está observando esses pedidos do Mato Grosso do Sul, a viabilidade, já que o senhor coordena a bancada do Mato Grosso do Sul? Eu vou falar de cabeça, o senhor pode até acrescentar, mas ele pautou essa questão da fábrica fertilizante em Três Lagoas, a questão do corredor bioceânico e a questão dos modais, né, nosso ferroviário, enfim, se o senhor puder dar esses pleitos, pode prosperar? O que tem curto prazo, médio e longo prazo, deputado? Vai prosperar, bem. O presidente Lula tem discutido com os governadores e tem pedido que cada estado indique 4, 5, 6 prioridades. Nós estamos, a bancada toda, amanhã, aqui temos uma visita com o presidente do Tribunal de Justiça, com a presidente do TRF e também com o governador Riedel. Os 8 deputados, 3 senadores estão convidados, né? A gente assumiu a bancada agora e vamos estar discutindo esses projetos, vamos levar também para o governador. Não temos muitas diferenças com relação àquilo que é prioridade, que é a questão da fábrica de fertilizante, né, que está 90% dela concluída, precisa de 10%, o governo já assumiu que não vai privatizar agora, a Petrobras vai concluir, depois ver, né? Só para você ter uma ideia, essa fábrica custa $5 bilhões. Ela significa... ela atende uma demanda de 10% a 13% do que o Brasil precisa de fertilizante. Então, ou seja, nós precisamos de mais 8 fábricas dessa.
para a nossa demanda interna. E acho que construir um novo modelo. Eu, particularmente, tenho discutido muito essa questão na transição com o deputado Tato, também com o ex-deputado Anderson Adalto, que estava numa coordenadoria discutindo isso, porque interessa também, tem uma outra lá que já começou no estado de Minas, né, ali no Triângulo Mineiro. E o que a gente tem trabalhado? Eu acho que a ideia, até para nós recompor essa relação com o setor do agro, Benhur, eu sou a favor, depois de concluída, de trabalhar com as grandes cooperativas para elas serem sócia desse empreendimento, que é uma coisa nova que está acontecendo no mundo, né? Quem está capitalizado são esses produtores. Eu acho que eles terem participação. Você pode até ter uma multinacional, mas ter a participação tipo Coeso, tipo a LAR, essas grandes cooperativas, até porque eles consomem muito, então ter participação também na outra ponta, que eu acho que você faz a cadeia toda. Acho que isso é uma coisa moderna. Está aí a ferrovia, né? Nós precisamos consolidar aquela outra que entra pelo Paraná, Mundo Novo, mas aquilo vai 14 anos para serem concluídas. Precisa das licenças, são 70 bilhões o custo dela. Esta aqui com 4. Né? O Pagou, que foi do DENIT, fez um estudo, inclusive, eu trouxe ele aqui o ano retrasado, ainda o Marquinhos era o prefeito, para o polo intermodal aqui. E só que esse polo só se viabiliza se a ferrovia daqui de Três Lagoas, na entrada do nosso estado, né, até Campo Grande e depois até Corumbá, isso com 4 bilhões você conclui. Acabou aquela discussão de que a bitola estreita é prejudicial, não é mais uma coisa moderna, tem que se bitola lá, nada. Isso aqui você faz transportar todos os nossos produtos, e nós que somos exportadores de commodities, a Europa está fazendo usando ferrovia com bitola estreita. Ou seja, precisamos concluir, o governo vai fazer, essa é uma obra que também o governador Rídio tem como prioritário, a conclusão da ponte do Rio Paraguai, que a Itaipu Paraguai está fazendo. São 120 milhões que nós precisamos só para fazer a alça até a 267 da ponte até Murtinho. Se nós não vamos ter a ponte, não vamos ter o acesso à rodovia 267. Um modelo também, a 262, que liga Três Lagoas a Campo Grande, precisa ser duplicado, está na pauta que nós vamos estar levando. Então, nós vamos estar fechando quais essas obras prioritárias. É importante o apoio de toda a bancada para garantir, junto com o governo do Estado, que o presidente Lula acate essas demandas, que ele já tem a boa vontade de fazer. Uma outra coisa importante que eu tive com o ministro Padilha, o presidente Lula quer vir logo aqui para a gente tratar de uma coisa que é muito polêmica aqui, e ele vem com a pretensão de resolver, que é essa questão dos conflitos, principalmente da questão indígena aqui em algumas áreas, que eu acho que para nós é importante, para os produtores é importante, e eu acho que a gente retoma com isso uma relação que nós precisamos retomar com o setor do agro. Justamente o senhor levantou a bola da pergunta que eu estava preparado para fazer, com relação à questão indígena. A gente tem acompanhado a questão do território Yanomami, que infelizmente se acentuou nos últimos anos, mas é uma situação que já vem sendo denunciada, e a imprensa mostra isso em arquivos, já vem sendo denunciada há mais de 20 anos. E nós temos aqui, como o senhor mesmo colocou, situações bastante pontuais, preocupantes de conflitos indígenas, de conflitos entre indígenas e o agronegócio, num estado que produz e que precisa preservar esse seu capital cultural, né, étnico, que é o indígena. Como conciliar isso e como também resolver uma situação que é terrível? Quando eu me deparei com esses números, por exemplo, a Missão Evangélica Kaiowás recebeu nos últimos 4 anos 840 milhões. Não é nos últimos 4 anos, cada ano. Cada ano. Quer dizer, Mas não é só para fazer, não é só para atender Mato Grosso do Sul, mas é muito. Mas é muito dinheiro. Então, quer dizer, a minha questão é a seguinte: é um ponto que precisa ser investigado. Que bom que o governo está olhando para isso com seriedade, a gente vai cobrar isso, é muito importante. Como fazer com que essas ONGs, com que essas instituições que a gente espera que trabalhem de maneira séria, prestem contas desse dinheiro? Como fazer isso, deputado? Eu acho, Carmen, que assim, 2 coisas. Lógico que isso precisa da transparência. Estão há muito tempo enraizado lá dentro fazendo esse trabalho. Todos os agentes de saúde, toda a contratação de médicos, dentista, esses servidores são contratados pela Kaiowás, né?
já tem denúncia faz muito tempo. Muito tempo, exato. Eles têm, evidentemente, que um lobby enorme dentro do Congresso, né? Ela é vinculada a uma instituição religiosa. O que nós precisamos fazer? Eu até estava sugerindo que o Tiago Botelho assumisse o DICEI daqui, exatamente como advogado. O DICEI, que é a área que cuida da saúde indígena, que ela é vinculada ao Ministério da Saúde e da Saúde Indígena, que hoje tem uma Secretaria Nacional de Saúde Indígena. Para a gente dar transparência, abrir, porque lá na ponta não chega, é muito recurso, né? Tem que o Ministério Público ir lá para dentro, abrir aquilo lá, dar transparência, ver o que tem de ser, porque tem muita coisa que está correto, mas tem muitos desvios, né? E eu tô naquela que a gente tem, que eu acho o seguinte, eu vi agora há pouco vocês falando sobre a questão da audiência da Luísa. Nós temos que dar transparência para essas demandas e denunciar e a mídia acompanhar, porque é dessa forma que a gente vai encontrar saída. E eu acho que essa questão para atender as comunidades indígenas não é falta de recurso, recurso tem, eu acho que precisa ser bem aplicado, como esse orçamento que nós temos, né? Eu acho que nós temos que botar as instituições para funcionar e fiscalizar. E aí, né, já temos um pedido de CPI, a ministra, combinei ontem, falei com o governador Riedel, ela está vindo dia 2 e dia 3 aqui, ela quer ir até Dourados. Qual ministra? A dos povos tradicionais, a Guajajara. Guajajara. A Sônia, né? Ela me ligou, pediu para me fazer, o Riedel vai abrir no dia 2, na quinta-feira à tarde, a audiência com ela. Esse canhão vai virar para cá. Nós temos denúncias sérias que está acontecendo das pessoas de falta de água, da pessoa se abastecendo em galão de vazio de agrotóxico, né? Ou seja, eu acho que nós estamos tendo a oportunidade de juntar e de ajudar a viabilizar, levar água potável, de amenizar essa demanda toda reprimida que se tem e olhar com os olhos, com a participação do poder público. E aí é muito importante, eu vejo essa aproximação do governo federal com o governo do estado. Esse alinhamento nosso vai permitir com que a gente possa encontrar soluções e resolver essas demandas reprimidas que temos tanto aqui ainda. 7h53, nós estamos conversando com o deputado federal Vander Lobé. Deputado, o senhor esteve aí conversando com o ministro da Agricultura e também com o embaixador da China no Brasil, reivindicando a habilitação de mais plantas frigoríficas para bovinos e frangos. A importância disso, ou seja, para aumentar a exportação de proteína animal para a China. Qual o resultado disso? E claro, aí nós também precisamos falar do nosso estado, Mato Grosso do Sul, não é? Isso tem tudo a ver com a economia do estado. Só para você ter uma ideia, Marquinhos, fazem 6 anos que nenhuma planta foi habilitada para o mercado da China. Nesses 60 dias do governo Lula, já se habilitou, agora abril, a China já autorizou mais 8. Eu estava até ontem em Brasília, numa audiência com o presidente do grupo da Frango Belo, né, que tem mais de 6 mil funcionários, só que no estado acho que é 4 mil funcionários. Ou seja, e tem mais 8 plantas, tem mais 20. O presidente Lula vai fazer uma agenda dentro daqui mais 60 dias para a China. O pessoal está muito entusiasmado porque o mercado interno ele é super importante, mas o que nós estamos vendo é os donos dessas plantas frigoríficas com muita dificuldade, quem não tem exportação. Porque há uma diferença enorme e a exportação dá o equilíbrio no preço para eles atenderem o mercado interno e uma parte exportar. E outra, é um monopólio. Eu falava isso para o ministro e para o ministro da Agricultura e para o embaixador. Estava eu, o deputado Fausto Pinato, que é presidente da Frente Parlamentar da China. Eu falava, ministro, quem está falando aqui é um deputado que tem 6 mandatos pelo PT. E o que está na opinião, no imaginário das pessoas, é que o PT que deu monopólio para os 3 maiores grupos brasileiros. E uma parte é verdade. Né? Qual que é a parte verdadeira? 73% das plantas habilitadas são desses 3 grupos. Nós precisamos democratizar. Ainda mais nós do PT não podemos admitir isso. Nós temos que fazer com que os médios e os pequenos tenham acesso à exportação para se consolidar e distribuir melhor. Né? E estamos nessa linha. A semana que vem nós vamos ter uma reunião com o ministro Padilha, né, para intensificar isso, para fazer com que
esses frigoríficos, quando eu falo os médios e pequenos, estou falando quem abate 1.200 cabeças por dia, então não é pequenininho, tão pequenininho, abate 24 mil animais por mês, ou seja, nós precisamos abrir esse mercado para esses grupos menores, democratizar isso não vai tirar a posição dos grandes, mas vai fazer com que você possa distribuir e com que o produtor não tenha um monopólio no preço da arroba e que o produtor lá na ponta pode vender seu produto com melhor preço. Deputado, o senhor várias vezes tem feito menção a essa retomada do diálogo do governo Lula com o agronegócio, né? Eu quero até aproveitar esse gancho, essa pauta. Como é que o senhor está vendo, o senhor que conhece por dentro ali essa configuração do governo Lula, a base do governo Lula no Congresso Nacional? O senhor acha que o governo, obviamente vai ter os testes das votações, mas como é que o senhor avalia? O governo já conseguiu compor uma base mais ampla? Como é que está a questão da distribuição de cargos no Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul? Se o senhor puder traçar uma radiografia para os nossos ouvintes. Não, rapidinho, acho que o presidente Lula fez um jogo correto, né? Quando antes mesmo de assumir, a gente aprova aquela PEC, ali sinalizou o nosso apoiamento e apoiamos o Lira na Câmara, né? E mantivemos o Pacheco no Senado. Mostrou força, o governo jogou pesado, principalmente no Senado. Isso dá uma certa tranquilidade. E trouxe, o presidente Lula sempre falou que o governo ia ser um governo na frente, né? Tanto é que está a União Brasil na frente, está o PMDB na frente, está o PSD no governo. Nós vamos ter uma base e vamos aprovar o que tiver que aprovar. E eu acho que tem que aproveitar esse primeiro ano para aprovar principalmente aquilo que é mais polêmico, a reforma tributária. Nós tivemos uma reunião da bancada com o ministro Haddad para a bancada. A proposta da reforma está pronta, deve ir agora, logo depois do Carnaval, para o Congresso. Nós queremos aprovar no primeiro semestre. E é importante esses ajustes, Benhur. E até porque ninguém governa. Até aí o que foi o governo Bolsonaro e o que foi a Dilma, né? Perdeu o apoio do Congresso. O Bolsonaro ainda, quando quis recuperar, entregou o orçamento tudinho para o Congresso. Então nós estamos fazendo uma transição que foi correta, da transparência. Qual que é o problema do orçamento secreto? É a falta de transparência. Se você pegar da forma que ficou muito melhor para o parlamento. Você sabe que você vai ter 40 milhões que o teu eleitor vai fiscalizar onde você está colocando esses 40 milhões por ano, deputado. 70 milhões os senadores. Você vai saber o que estava de errado no orçamento secreto. Sabe o que era? É que um senador podia de um estado mandar para o outro sem ninguém ficar sabendo. E esse era o problema, foi o problema. Agora não. Se fez essa transição, acho que não vejo nenhum problema no sentido da governabilidade. O presidente Lula é muito habilidoso, né? E eu vejo que a gente caminha, né, para recuperar a nossa posição na geopolítica internacional. É muito importante um país como o nosso, que somos exportadores de commodities, recuperar essa relação com a China, com a Índia, né, com a Rússia, porque é esse povo que consome o nosso minério, a nossa carne, a nossa soja, né? Então a gente retomou, tanto é que o embaixador falou, só do Lula ganhar 6 anos que não se abria nenhuma planta frigorífica para o mercado chinês, devido a problemas políticos. Nada mais do que isso, não foi nenhum movimento. Quando o Lula ganhou, agora mesmo, a França e a Europa, eles estavam me falando ontem, o pessoal do Ministério, né, retomou essa relação. E eu acho que essa questão ambiental, uma coisa que nós vamos precisar olhar com muita seriedade, é essa questão indígena, porque isso tem reflexo nas nossas exportações, né? Os problemas que nós vamos ter não vão ser através da questão ambiental, dessa questão indígena, para a gente poder estar exportando os nossos produtos. As restrições vão se dar por aí, não vai ser mais naquelas restrições como eram antes, né, na questão da defesa animal. Isso nós avançamos muito, né? Vai ser nas questões ambientais e eu acho que o Brasil está se preparando para isso. Quero agradecer a presença, o primeiro contato neste ano de 2023 com o deputado federal Vander Loubet aqui no programa Tribuna Livre, ele que é coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul. Parabéns, continue trabalhando por Mato Grosso do Sul e pelo nosso país. Esperamos trazer a cada mês aí novidades boas para o Mato Grosso do Sul e para o nosso país, viu, deputado? Eu acho que a torcida realmente é para que nós tenhamos aí um país melhor, com mais oportunidades de emprego, mais investimentos em todo o país. Eu acho que isso é independente de se é de esquerda ou de direita, mas
quando o país cresce, todos estão bem, todos vivem bem, é o que nós queremos para o nosso Brasil. Marquinhos, eu acho que também outra coisa que vai vir muito forte aí, o presidente Lula lançou agora lá na Bahia, é o Minha Casa Minha Vida. Sim. Que nós precisamos, não tem uma coisa mais sagrada para um pai, para uma mãe, é poder ter sua casa própria, né? E a gente remodelou o programa Minha Casa Minha Vida, ele está lançando as 100 mil unidades lá, lançou agora, e eu acho que assim, falo para os prefeitos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que prepare os terrenos, porque esse programa foi a marca do governo e vai voltar com muita força, vai ter recurso do FGTS. E para aquele que ganha pouco, né? E para quem ganha pouco, precisa, principalmente, nós estamos vendo aqui, falei para a prefeita, e vou levar, amanhã para o Rídel, as favelas voltaram a acontecer, isso é real aqui em Campo Grande. Se a gente juntar o município de Campo Grande com o Estado e com o governo federal, eu acho que uma das que eu pedi para cada deputado apresentar sugestões. Eu vou levar uma proposta da gente fazer 15, 20 mil casas, habitações aqui numa parceria com Campo Grande, com a prefeita, com o governo do estado, e também um outro projeto que o Pedro fez há 35 anos, que eu acho que vale a pena trabalhar junto com o governador, as entradas de Campo Grande, revitalizar, sabe? Acho que modernizar Campo Grande, uma cidade moderna, bonita, e que o Pedro, 35 anos atrás, teve a visão de fazer as entradas de Campo Grande e transformar, mas isso está ultrapassado já, nós precisamos, quem anda aqui em Campo Grande sabe disso, então essas entradas, revitalizar, acho que o Rídel agora com o Fundersul são 1,5 bilhão de investimento, a metade se pode aplicar em vias urbanas dentro das cidades. Eu acho que Campo Grande merece, eu acho que se somar esforços e a gente entrar com recurso da bancada federal, o Estado com uma parte do Fundersul e o município também, a gente pode tornar cada vez nossa capital mais bonita, que aqui nos acolheu, com certeza, eu que sou vim do interior há muito tempo, né, quero também voltar um pouco desse mandato aqui, no sentido de estar ajudando Campo Grande, cada vez mais ainda. E é isso aí, com isso nós encerramos o programa Tribuna Livre de hoje, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira, em nome de Luiz Landes, Reynoso de Farid, Soraya Dibo, a equipe Tribuna Livre agradece sua audiência e preferência, um novo encontro marcado amanhã. Mais informações você tem no Capital Meio-Dia. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Você acabou de ouvir na Capital FM, programa Tribuna Livre, a vez e a voz do povo.